Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. O tema da mensagem que eu quero trazer para vocês nessa manhã é: não perca sua esperança. Deus está cuidando de você. Não perca sua esperança. Deus está cuidando de você, ainda que não pareça. Ainda que Ele pareça distante, mas Ele está cuidando de você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 1 ao 6, somente 6 versículos. Diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, posteriormente, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo assim: Elias, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia ele da torrente. O profeta Elias, por conta da idolatria do rei Acabe, ele se dirige ao rei e profere a ele a sentença. E a sentença que Elias profere é que, por um período de tempo, não cairia mais chuva e nem orvalho naquela terra. Esse foi um período de aproximadamente 3 anos e meio, sem chuva e também sem orvalho. Esse período de estiagem atinge toda aquela região, de forma que não demora muito para começar a faltar água e também faltar alimento. Começa ali um período de escassez, um período de falta. E a palavra faltar, a palavra escassez, ela mexe muito conosco. A palavra faltar, a palavra escassez, nos remete a dificuldades, coisas que nós não gostamos de passar, mas certamente uma hora ou outra elas batem a nossa porta. E o grande desafio para nós, meus queridos irmãos e irmãs, é quando nós passamos por situações onde falta alguma coisa ou nos faltam muitas coisas. Situações onde as expectativas não são muito boas. Situações onde você procura aquela luz no fim do túnel, mas você não vê luz no fim do túnel nenhuma, você não vê nada. E o grande desafio para nós, em situações semelhantes a essas, é nos manter tranquilos. Você consegue se manter tranquilos em situações de falta, de escassez e dificuldade? Grande desafio para nós é ter ainda esperança quando passamos por situações assim. Grande desafio para nós é nos mostrarmos e permanecermos equilibrados quando passamos por situações, quando nos faltam algumas coisas. Situações, às vezes, que se mostram delicadas, situações difíceis e situações que muitas vezes elas são prolongadas. Elas se prolongam. Quando você acha que está acabando, ela não está acabando, está ainda na metade. A grande dificuldade para nós é estarmos em estado de paz, de tranquilidade e ainda crendo que Deus está cuidando das nossas vidas. Na verdade, irmãos, nós gostamos de ter sempre o controle da situação em nossas mãos. Nós queremos sempre
dirigir as situações de forma a qual nós achamos que ela vai melhor, do qual ela nos mantém seguros. E quando está tudo sob controle, quando não nos falta nada, nós pensamos e dizemos assim: Deus tem me abençoado. Deus tem nos abençoado. Mas aí eu pergunto para os irmãos: e quando a situação ela inverte? Quando a situação então ela foge ao nosso controle? Quando então vem o desemprego, que mexe muito com as nossas estruturas? Quando então vem a enfermidade, vem as doenças? E quando então vem o luto, a crise financeira no lar, a crise no relacionamento? Permitam-me, eu quero ir um pouco além. E quando vem o desemprego acompanhado da enfermidade? E quando vem o luto acompanhado do desemprego? Situações assim são possíveis em nossas vidas. E essas situações, meus irmãos, às vezes ela vem de uma intensidade tão grande em nossas vidas, que parece, vocês conhecem um tornado, né? Está se tornando cada vez mais comum no Brasil. Parece que um tornado passou pelas nossas vidas. Parece que um terremoto sacudiu as nossas estruturas. E às vezes, como eu disse, acabei de dizer agora, essas situações, elas são prolongadas e consecutivas. Por isso que ela mexe tanto com as nossas estruturas. E situações assim em nossas vidas, elas podem drenar a nossa força, podem drenar a nossa paz, a nossa alegria, e pode acabar com a nossa esperança. Se eu perguntar aqui, provavelmente todos, se não a grande maioria que está aqui, conhece o Salmo 23. Um salmo muito conhecido. E alguns versículos são geralmente colocados em adesivo nos carros ou nas casas, na janela das casas. E um versículo mais conhecido do Salmo 23, que as pessoas gostam muito de citar, é o primeiro: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E muitas vezes as pessoas usam o Salmo 23 como uma oração da sorte, acreditando que recitando o Salmo 23 ou orando o Salmo 23, o mal não lhe acometerá. Algumas pessoas deixam a Bíblia aberta em suas casas no Salmo 23, para espantar o mal, para espantar a dificuldade, a luta, as lutas e as tribulações. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos e das irmãs para alguns detalhes do Salmo 23. Os irmãos percebem que o salmista ele vai dizendo que ele passa por verdes pastos, ou pastos verdejantes, de acordo com a tradução da tua Bíblia. Ele caminha ali por águas tranquilas. E em um dado momento ele diz assim, que ele sente um refrigério em sua alma. Ele sente a sua alma refrigerada. Ele diz que ele caminha, ele trilha por caminhos de justiça. No entanto, logo mais à frente, ele entra no vale da sombra da morte. E no verso 4 do Salmo 23, ele diz assim: então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O salmista está dizendo que em tempos de dor, em tempos de incerteza, em tempos de perda, em tempos de trevas, ele diz que não terá medo. E ele diz que não terá medo porque o Senhor está ao seu lado. O Senhor está o acompanhando. O Deus que o guiou pelos momentos de fartura, o Deus que o guiou por águas tranquilas, por momentos de paz, agora o guia também dentro do vale da sombra da morte. E ele diz assim: eu não terei medo, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, ou algumas traduções, vara, era um instrumento usado pelos pastores, seus rebanhos, o qual ele se defendia e defendia também o seu rebanho do ataque dos ladrões e dos predadores. E o cajado,
o pastor usava para balizar, para conduzir e para guiar o seu rebanho, para proteger e para conduzir dentro do vale. Então o salmista diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam, o teu bordão e o teu cajado me sustentam dentro do vale de escuridão. Uma tradução mais literal, um vale de trevas. Eu quero me dirigir a você nessa manhã e perguntar: como que está a tua alegria? Como que está a tua esperança? Como está o teu coração hoje? Qual que é a tua situação de vida hoje, diante das situações as quais você passa? Pode ser que hoje a tua situação de vida seja dentro de um vale de escuridão, ou um vale de sombra da morte. E vale é lugar de trevas, vale é lugar de solidão, vale é lugar de angústia, vale é lugar de incertezas. E talvez você esteja hoje atravessando esse vale. E pode ser que por conta desse vale ser um vale extenso, as tuas forças já estejam chegando ao fim. As tuas forças provavelmente estão se findando, estão se acabando. E pode ser que esperança seja uma palavra que não existe mais na tua vida. Pode ser que a palavra esperança seja uma palavra que não faz mais parte do seu vocabulário. Mas agora eu quero chamar a tua atenção. Vamos prestar bastante atenção no nosso texto, que nós lemos no primeiro livro dos Reis. Eu quero chamar a tua atenção para o verso 4, que vai ser projetado aqui. Eu não sei se vai dar para enxergar bem. Não sei se acho que a letra está um pouco pequena. Mas se você quiser acompanhar da tua Bíblia, no verso 4, Deus diz assim para Elias: você beberá da torrente, Elias. E eu também ordenei aos corvos que te sustentem. Eu quero dizer para você que Deus está sustentando a tua vida, embora você acredite que isso não está acontecendo. Que apesar dos pesares que você possa guardar no teu coração, apesar dos pesares que você possa até enumerar, eu quero dizer que para você que o Senhor nunca deixou faltar alguma coisa para a tua vida e também não deixará. Deus nunca deixará faltar o que é necessário para você. Eu quero dizer para você que vale também é lugar de provisão de Deus. Vale é lugar de provisão. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, no verso 27, eu quero chamar a atenção, e se você depois puder marcar e ler na tua casa, Jeremias 32, 27, olha só o que Deus diz. Ele diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus vivente de todos, ou o Deus de todos os viventes. E aí ele faz uma pergunta: por acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Será que há algo que eu não possa fazer? Será que há algo difícil para mim? Parece que eu sinto Deus perguntando para nós nessa manhã. Deus se dirigindo para mim, Deus se dirigindo a você e dizendo assim: por acaso há alguma coisa na tua vida que eu não saiba? Por acaso há alguma coisa na tua vida que eu não tenho controle? Por acaso há alguma coisa em todas as coisas que eu criei que eu não tenha conhecimento e que eu não tenha também o controle? Em Jeremias capítulo 32, no verso 27, Deus diz assim: por acaso há algo que é demais para mim? Algo que eu não possa fazer por você? Vamos ao verso 6 do nosso texto base. Olha só o que o autor do livro dos Reis, ele diz aqui no verso 6. Os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia ele da torrente. Agora vamos prestar atenção numa coisa. Parece loucura ser sustentado por corvos. Vocês conhecem o pássaro chamado corvo, não conhecem?
Um pássaro muito comum aqui que passa quase despercebido. Elias foi sustentado por corvos. Você acha isso maravilhoso demais? Você acha que a Bíblia está dizendo num sentido figurado aqui? Deus ordena a Elias que ele vá para um local, Querite, na fronteira do Jordão. E nesse local para onde Deus conduz Elias, não tinha ninguém que poderia o assistir. Não havia ninguém que poderia fazer qualquer coisa que fosse para Elias. Ali naquele lugar, só estava Elias e Deus. Mais ninguém. Então, Deus surpreende Elias, o sustentando de uma forma a qual talvez ele nunca imaginou. Talvez nunca passou pela mente daquele profeta ser sustentado por corvos. Ver os corvos trazendo pão e carne a ele. Eu quero dizer para você, uma vez eu já disse isso, eu quero repetir, que Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. E agora eu quero fazer uma nova pergunta. Você acha que ser sustentado por corvos é algo que não possa acontecer? Quais são os impossíveis da tua vida? No ano de 2011, nos Estados Unidos, uma menininha, uma criancinha, ela costumava comer o seu lanche no quintal da sua casa. E ela deixou cair um pedaço de steak de frango no chão. E havia corvos no quintal da casa dela. E os corvos foram lá e comeram um pedaço de steak de frango. E ela, como qualquer criança, gostou da ideia. E ela começou, então, quando pegava o seu lanchinho, dividia com os corvos. Ela jogava no chão e os corvos iam lá e comiam do seu lanche também. Ela foi crescendo, o tempo foi passando, e os corvos visitando ela, compartilhando o seu lanche. Então ela fez uma plataforma de madeira com uma base e começou a deixar ali amendoins e castanhas para os corvos. E os corvos ficaram fregueses. Todos os dias eles iam lá e comiam. Só que ela começou a reparar em uma coisa diferente. Que quando ela foi colocar aquela comida para os corvos, ela encontrou alguns objetos ali. Ela começou a notar, não sei se vai dar para você enxergar, que os corvos esporadicamente traziam alguns objetos no bico e deixavam ali. Traziam botões, parafusos, brincos, osso, pingentes, lâmpadas, bolinha de gude, e deixavam ali. Foi consultado um especialista de vida selvagem da Universidade de Washington. Ele diz assim que os corvos são aves extremamente inteligentes. E ele diz também que os corvos eles podem criar um relacionamento muito pessoal com o ser humano. E ele diz também que os corvos costumam recompensar os seus tratadores. Ora com pequenos botões, ora com pequenos objetos, pingentes ou brincos. Ele disse que os corvos chegam a levar filhotes de ave morta como presente para os seus tratadores. Será que há algo demasiadamente maravilhoso para Deus? Será que Elias ser sustentado por corvos é algo muito absurdo? Eu quero dizer para você que tudo que Deus faz em nossa vida tem sentido. Deus não joga dados. Deus não tenta. Tudo o que Deus faz e permite em nossas vidas tem um sentido. E vocês sabem por que muitas vezes nós não percebemos o cuidado de Deus em nossas vidas? Vocês sabem por que muitas vezes duvidamos que Deus está cuidando de nós ou que Ele nos abandonou? É porque Deus usa os seus próprios recursos. Deus usa os seus próprios meios.
Deus usa os recursos os quais Ele nos mostra o quanto nós somos frágeis e o quanto Ele tem controle sobre todas as coisas. Quando o povo de Deus caminhou pelo deserto durante 40 anos, dia após dia, nada faltou a eles. Durante 40 anos, Deus os sustentava, Deus os protegia, Deus os guiava. No livro do profeta Isaías, não precisa abrir, no capítulo 55, no verso 9, Deus diz que os seus pensamentos e os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Os seus pensamentos e os seus caminhos são bem mais altos do que os nossos. E às vezes eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que os caminhos de Deus são pelo deserto. Às vezes, o caminho de Deus é pelo vale. Às vezes, o caminho de Deus é pelas tempestades. Esses destinos são certos em nosso roteiro. Eu quero dizer isso para você. Que o vale, o deserto e as tempestades são destinos certos em nosso roteiro. E isso porque, às vezes, quando nós estamos andando em pastos verdejantes, quando caminhamos por águas tranquilas, nós esquecemos de Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não notamos a Deus. E às vezes, Deus em seu grande amor, em sua grande sabedoria, Ele nos leva ao deserto, Ele nos leva ao vale, para que nós possamos ouvir a sua voz. Eu quero dizer para você que são exatamente nesses momentos que Deus está operando em nossas vidas. Para que, ao sairmos do deserto, ao sairmos do vale, ao atravessarmos as tempestades, possamos estar mais parecidos com Jesus. A finalidade é essa. Possamos estar cada vez mais parecidos com Jesus. Eu quero dizer para você que Deus jamais se deixará no deserto. Eu quero te dizer que Deus jamais se deixará no vale, mas Ele te conduzirá. Deus te sustentará em todos esses momentos. Eu quero finalizar dizendo para você, preste muita atenção, que eu quero dizer uma coisa para você. Que Deus sempre conduz as nossas vidas com destreza e com maestria. Eu vou repetir. Deus, não de vez em quando, mas sempre, a todo momento, conduz as nossas vidas com destreza e com maestria. Quer seja pelo deserto, quer seja pelo vale, a fim de que Cristo nosso Senhor seja formado e seja visto em nós. Que a tua esperança, meu irmão e minha irmã, pela ação da palavra e pelo poder do Espírito Santo, sejam renovadas e fortalecidas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé.